Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Muito boa tarde a você que sintoniza a Rede Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos dando sequência, né? Esse trabalho começou ontem, o Espiritismo, especial Espiritismo pelo respeito às religiões. Trabalho que se iniciou na data de ontem, prosseguimos hoje. Vamos trazer então nossos convidados. Você que está aí pode participar, nos acompanhando no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio. Você também pode mandar a sua participação aqui através do telefone. Participe junto com a gente, converse junto com a gente. E essa programação, ela vai prosseguir daqui a pouquinho, às 16 horas. A Guiomar Santana estará num programa Um Novo Olhar, falando da diferença entre espiritualidade e religiosidade. E às 17 horas, Vanessa Cavalcante, ela, a mestre de cerimônias do 18º Encontro Amigos da Boa Nova, estará no pronto atendimento com Celina Sobral, com Antônio Carlos e fechando toda essa programação. Então, no pronto atendimento, a abertura do pronto atendimento, também falando sobre o Espiritismo pelo respeito às religiões. Então ainda temos aí até às 18 horas estaremos abordando esses temas. Vamos trazer os nossos convidados desta tarde. Mahesh, ele é coordenador da banda Sou da Paz, ele que é sacerdote do movimento Hare Krishna. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É realmente um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Opa, que legal. E o pastor, ele é o Leonardo Ramos, o pastor da Assembleia de Deus. Boa tarde. Boa tarde, é uma alegria também poder participar da programação de vocês hoje aqui. Vamos iniciar com uma prece este momento para nos harmonizarmos com você que acompanha a nossa programação. Planeta Terra, 7 bilhões de viajantes e templos, sinagogas, mesquitas, igrejas, centros espíritas, templos voltados à busca de respostas para as nossas dores, para os nossos medos, para os nossos traumas. Construções terrenas onde buscamos o divino. Ó Pai, que possamos compreender que o divino está em cada um de nós. Não importa a nossa visão de religião, mas sim essa nossa busca pela paz, pela felicidade, esse nosso desejo de que haja justiça social. Pai, que todos nós que te buscamos através de tantos templos e de tantas religiões, possamos te buscar através do amor de uns para com outros. Paz. Assim seja, prece na voz de André Marosso. E vamos então agora. Eu queria começar esse programa. O Mahesh, eu conheço ele do palco.
Ele é coordenador da banda Soul da Paz. Eu queria que eu falasse um pouquinho desse trabalho do Soul da Paz. Mahesh, também, você que é sacerdote do movimento Hare Krishna, para que as pessoas, primeiro, eles possam conhecer com quem a gente vai estar conversando nessa tarde. E essa tarde a gente vai estar falando justamente da importância do diálogo entre as religiões. Então, Mahesh, conta um pouco, então, desse trabalho. E o Soul da Paz, para você ter uma ideia, você que acompanha a nossa programação, dois últimos anos, né? A gente vem acompanhando o Divaldo Pereira Franco com Você e a Paz. A parte musical tem sido do grupo Soul da Paz. Tanto no ano retrasado, mas agora é assim, né? Ano retrasado, que aconteceu no Ibirapuera, e no ano passado, que aconteceu no Memorial da América Latina. Mas resta espaço para você poder se apresentar para os amigos ouvintes e telespectadores. Mais uma vez, meu nome é Mahesh. Mahesh é um apelido, né? Meu nome mesmo espiritual é Maheshwara Chaitanya Dasa. Como é muito complicado, né? A gente fala Mahesh, porque Maheshwara e Mahesh é a mesma palavra. É que nem falar Francisco e Chico, José e Zé. É uma contraçãozinha lá que funciona. Então, Mahesh, sacerdote brahmana, né? Porque as pessoas conhecem aqui no Brasil como Brahmane, né? Os brahmanes do hinduísmo e papapá. O correto é Brahmana, né? É Brahmana, né? Então, somos sacerdote brahmana do Hare Krishna, que faz parte daquele conjunto de religiões, que existe um conjunto enorme de religiões diferentes entre si em teologia, que se chama hinduísmo, né? Aqui, o que academicamente se chama de hinduísmo. Então, o movimento Hare Krishna está inserido ali dentro como um movimento hindu monoteísta, porque, em geral, quando você fala de hinduísmo, as pessoas já pensam em 3 milhões de deuses e não sei o que lá, e sendo que nós somos monoteístas, né? Acreditamos num único Deus. E o que acontece? Eu comecei a participar dessa questão de diálogo interreligioso em 2006, oficialmente, né? E de lá para cá, eu sempre, nos encontros interreligiosos, havia um problema, que era a parte musical. Estava aquele monte de religião, aí às vezes vinha uma religião e trazia uma música que agradava muito uns, mas não agradava lá tanto outros. Aí vinha outro grupo que agradava tanto uns e não agradava tanto outros, né? Era um exercício de tolerância mesmo. Mas aí eu bolei e falei, por que a gente não faz uma única banda com elementos de diferentes religiões e que simultaneamente cante só aquilo que é comum a todos nós, que é a prática do fazer o bem, do respeito ao próximo, da tolerância, né, da caridade, sabe, do perdão, essas coisas que nos unem, porque todas essas teologias no seu bojo carregam esses conceitos importantes da coexistência pacífica. E a gente fala só disso, porque a ideia da banda Soul da Paz não é sermos sincréticos nem ecumênicos, mas é sermos amigos. O pastor Eliel também é um membro que ele é da Assembleia de Deus, e ele é um membro da banda, né? Ele crê, ele tem a teologia dele, eu tenho a minha. São incompatíveis em muitos pontos, em alguns outros pontos nem tanto, mas no essencial talvez. E nem por isso nós não deixamos de ser amigos por causa disso. Não é verdade, pastor Eliel? Né? E ele já está conosco há alguns anos. Então a ideia da banda foi essa. Aí eu tive a ideia, comecei a escrever umas letras, fazer umas músicas. Aí eu entrei em contato com o budista da banda, que é um baterista. Falei, você topa? Você que toca bateria? Ele, na hora, ele falou, não, conte comigo. Aí eu entrei em contato com o Rabino, fomos num evento interreligioso, eu falei da ideia para ele, falou, na hora, ele falou, tô dentro. E eu já vou escrever uma música também. Aí já... E foi assim foi formando. E assim foi formando, foi chegando, né? Várias pessoas, alguns já saíram por questão de agenda, porque mudaram de cidade, enfim. E outros foram entrando, né? Hoje em dia a banda é uma big band, né? Nós temos... Quantos integrantes? 13 integrantes hoje em dia. 13? Juntar todo Não, agora mundo já tá bom, agora chega, agora acho que já tá bom, porque temos... Se apresentar. Entrou recentemente um tecladista, a gente estava em 12, né? Entrou recentemente, que é espírita. Espírita cristão. Então,
que é do ramo de vocês aí. E é um tecladista, então eu acho que agora está completíssimo. Faltava o teclado, né? Agora estamos completos. Que bacana. E nesse período, né, 2 anos aí recentes, fazendo parte do Você e a Paz, do Divaldo Pereira Franco. Que foi uma coisa incrível, Olha. assim, nós fomos convidados, porque eu tenho uma amizade já de alguns anos com o Odilon Wagner, né? Ele é uma pessoa, é um espiritualista, ele também é uma pessoa que dedica a sua energia de eventos pela paz. E a gente fez uns eventos aí e ele foi. Aí ficamos amigos já de anos. E aí, um determinado... Quando ele ficou sabendo que a banda existia, que ele não sabia, quando ele ficou sabendo, automaticamente ele já nos convidou, né? E aí estamos participando lá com o Divaldo Franco, com ele, né? E tem se mostrado uma parceria excelente, né? Bacana. Agora, para você que acompanha a programação da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, para mim é um prazer. Eu até estava comentando com o pastor Eliel. Vamos então trazer aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, o pastor Eliel, da Assembleia de Deus, para falar com a gente. Eu acho isso muito legal nessa proposta, né, desse intercâmbio religioso, desse respeito às religiões, para que as pessoas possam conhecer a Assembleia de Deus, o trabalho que é desenvolvido na Assembleia de Deus. Eliel. Pastor Eliel. Bom, boa tarde. Eu faço parte da banda, né, já uns 4 para 5 anos. Conheci a banda, teve um programa anterior aqui, quando eu cheguei estava olhando lá embaixo o pai Miguel, que fazia parte da assessoria do prefeito da ocasião. E na ocasião eu trabalhava no departamento de turismo da cidade. A diretora sabia que eu era pastor, que eu já tinha sido missionário na Alemanha, já tinha morado na Itália, ido para a África, essas coisas todas. E ela então... começou a me colocar em eventos públicos para participar da abertura. E o pai Miguel me conheceu nessa situação e me chamou para fazer parte do grupo. Eu ajudei a planejar um evento que aconteceu no Maia, no Bosque Maia, que a banda veio. Foi quando eu conheci o Mahesh, né? E quando terminou o evento, o Mahesh e o Rabino chegaram para conversar comigo. Eu tinha um colega do turismo que era espírita, o pai dele tinha acho que uma casa de umbanda, alguma coisa assim, aqui na Vila Galvão. E ele me chamou, ele falou: Eliel, você falaria pra gente desses papos que a gente tem aqui no trabalho? Você poderia dar uma síntese? O que creem os evangélicos? E como eles chegaram no Brasil, o que eles creem? Você vai ter 1h30. Eu falei, beleza, mas eu até pensei que era só uma conversa, que não ia rolar esse convite, mas rolou. E quando eu conheci o Mahesh, já tinha acontecido isso. E o Mahesh também tinha ido falar da religião dele lá, nesse templo de Umbanda. Aí o Rabino falou pra mim: um pastor da Assembleia de Deus que vai num templo de Umbanda tem que fazer parte da nossa banda, pô. Pronto. Aí você tá aí 5 anos já. E daí foi, na ocasião não podia, por questões de agenda, do meu trabalho na ocasião. Mas a gente foi alinhando de uma forma que, depois de alguns meses, eu consegui ir em um ensaio. Eu fui naquele ensaio, foi uma armadilha, né? Fui no ensaio e depois nunca mais deixei de participar. E tem sido uma experiência bem legal caminhar com esse pessoal, porque também eu tive o privilégio de estudar de forma formal, né? A Assembleia de Deus é uma igreja que, de modo geral, não tem a filosofia de treinar os seus líderes, como as igrejas chamadas históricas, tipo batistas, presbiterianos, metodistas. Essas igrejas, elas geralmente, os ministros são formados de modo, vamos dizer assim, num seminário e tudo mais. De modo geral, os pastores da Assembleia de Deus não são. Hoje ainda existe tem uma certa exigência, mas não é como no movimento histórico, né? Não é como numa igreja batista, numa igreja presbiteriana, onde o pastor precisa ser alguém que foi treinado na área bíblica teológica, né? E eu, não sendo desse contexto, tive a oportunidade de estudar num seminário de tempo integral em Atibaia, com gente do Brasil inteiro, de várias igrejas evangélicas, de muitas que eu não conhecia, né? Porque o universo, nesse sentido, é muito grande, né? E a gente vai descobrindo cada vez mais o quanto a gente é pequeno diante da grandeza daquilo que é a realidade da própria fé da gente, né? Porque eu acho que eu falo isso a partir do meu contexto, a partir do pessoal da minha realidade de fé e experiência cristã na Assembleia de Deus. Eu costumo dizer o seguinte: às vezes a pessoa vai naquela igreja no bairro dela e ela acha que os únicos fiéis da terra de Deus se reúnem naquele lugar ali, né? Uhum. Às vezes nem o pessoal da sua própria igreja, que é de um outro lugar, não. Aquele pessoal não é muito sério, não sei o que e tal. Então, eu não sei porque às vezes a gente tem
desenvolve esse tipo de compreensão. Mas na medida que a gente vai conhecendo mais, indo para outros lugares, igual eu tive a oportunidade de morar fora, e em outros países, você começa a perceber que o reino de Deus é muito maior do que você pode imaginar, muito maior do que você pode pensar, ver ou poder perceber a plenitude disso, que é algo infinitamente maior do que a gente mesmo. Vocês que convivem, né, nesse clima todo de harmonia, né, no grupo, na banda Soul da Paz, mas a gente sabe a realidade que ainda existe um meio, o preconceito no meio cristão. E aí a gente vou pegar para poder dialogar, para a gente poder conversar um pouco sobre isso, 2 tipos comuns, né? Primeiro, aquele que tem medo de ouvir o que a outra religião tem a dizer a respeito de sua forma de ver o mundo e a realidade, porque acredita que serão desvirtuados do caminho e que se sentem mais confiança na zona de conforto. E o segundo, aquele que, partindo de uma visão exclusivista, considera-se como os únicos, justamente os detentores da verdade, insistem em lutar contra todo discurso que foge de certa cartilha de certo e errado, ancorando-se em leituras literais, fundamentalistas a respeito de diversos textos bíblicos. Será que o preconceito, se tem 2 aí, é por aí mesmo? Dá para ampliar mais ainda isso? Mahesh, Eliel? Com certeza, é isso que você falou, uma grande verdade. Tem pessoas... É o fanático, né? É a história do fanático. O fanático, ele não é um buscador da verdade. O fanático, ele busca uma única coisa. É defender a sua crença. Ele não quer nem saber se a crença dele é verdadeira. Porque ele não se permite questioná-la. Ele não permite que ninguém a questione. E quando você não pode questionar não se permite e não permite que o outro questione, o simples fato de aparecer alguém vestido diferente na sua frente, tipo eu, Hare Krishna, meus mantos lá com essa marca na testa, o cara olha pra mim e fala, por que ele não é igual a mim? Por que ele não tá fazendo as coisas como eu faço? E aí, o que será que tem na religião dele que não tem na minha? Aí ele começa a questionar a religião dele. E ele não pode, porque ele é fanático. Então, se por princípio ele não pode questionar a religião dele, e só de me ver ele começa a questionar a religião dele, o que ele faz? Ele me odeia. Causa um desconforto interior tão grande, um conflito dentro, que eu sou o pivô de toda essa confusão. Então, ele quer, né, me deixar para lá, às vezes de forma até violenta. Né? Então, ele não está buscando a verdade, ele está buscando apenas defender a crença. E não quer nem saber se a crença é verdadeira ou não. É essa que eu achei aqui, vai ser essa e acabou. Enquanto que uma pessoa, um buscador da verdade, é bem mais modesto, bem mais humilde. Né? Ele sabe, talvez eu não saiba tudo, mas ele tem o direito de ser assim, né? Assim como eu tenho o direito de buscar o que eu quero, o outro também. Seria mais, no trato com o outro, mais justo, né? Mas o fanatismo é assim. E aí a pessoa, ela não se permite questionar, não deixa que ninguém questione. E simplesmente, Freud uma vez falou uma coisa que eu acho interessante. Ele fala que o fanatismo é a compensação da dúvida. Então, se eu tenho dúvidas e eu não faço perguntas e me calo porque eu tenho que defender a minha crença, eu me torno um fanático, né? O fanático, a principal característica do fanático é a intolerância. Ele não tolera o diferente. É um negócio profundamente narcisista. O que não é o que reflete o que eu gosto, eu odeio. Você tá entendendo? Mas eu deixo para o pastor também comentar um pouco aí. Vamos lá, por favor. Eu vou tentar olhar de modo bem simples, pelo menos a princípio, a respeito dessas duas questões que você colocou. Eu acho que, primeiro, a questão da discórdia, de ser questionado ou não e tudo mais, isso dá trabalho. E daí, isso é uma coisa que... Pronto! Saiu da zona de conforto. Dá trabalho. Isso é uma coisa que as pessoas não gostam de fazer. Ó, eu vou dar um exemplo da minha casa. Por favor. Em termos de fé, tá? Por exemplo, a Assembleia de Deus é uma igreja muito conhecida pelo estereótipo dos seus membros, de como eles se vestem.
O tipo de roupa, cabelo, tudo. Hoje não é muito assim em muitos lugares, mas em grande parte ainda é caracterizado por isso. Por quê? E para um pastor é muito mais fácil ele, numa reunião, falar para a pessoa o tipo de roupa que ela tem que vestir do que abrir um texto, pegar um texto da Escritura e abrir e ensinar um texto da Escritura. Isso dá muito mais trabalho. É muito mais fácil falar assim, ó, não gostei agora na nossa igreja, a partir de agora todos vão usar camisa amarela. Quem vier de camisa azul no próximo culto não vai entrar. Então, estabelecer esse tipo de coisa meio maluca, que infelizmente ao longo do tempo se estabeleceu no contexto da Assembleia de Deus. Aliás, quando eu fui no templo de Umbanda lá, que o meu colega me convidou, nunca vou me esquecer isso. Quando eu terminei a palestra, de repente alguém levantou a mão lá e perguntou para mim o que eu achava dos usos e costumes da Assembleia de Deus. O quanto isso é forte. Por quê? Porque aquilo que acaba sendo a tradição, o estereótipo de uma fé, acaba se tornando mais importante do que a gente diz que é mais importante, que é a Bíblia. Então, e é o que você falou, o que o senhor disse muito bem. Quando eu digo, eu parto para eu saio da minha zona de conforto. E isso dá trabalho, a gente não quer fazer isso. Quando eu era criança, na realidade não é que eu não gostava, eu tinha medo de conversar com os TJs. Quem são os TJs? Testemunhas de Jeová, que costumam bater na porta da gente. Por quê? Porque eles são treinados a falar com a gente de uma forma que, se você não está habilitado a conversar com eles, você vai se sentir acuado e vai se sentir assim como alguém vencido em um debate, por exemplo. Então, a opção é você prefere não falar. Quando eu aprendi a conversar com esse pessoal, daí eu precisei mudar uma chavinha na minha cabeça. Porque para eu dispor do meu tempo e pensar de modo também, considerando aquela pessoa, não olhando para um testemunho de Jeová que bate na minha porta como um inimigo, ou alguém que eu quero vencer num debate, não, mas olhando para ele como alguém como eu. Que está dentro de um esquema de fé, de uma compreensão doutrinária que eu não concordo em questões essenciais. As Testemunhas de Jeová discordam em duas coisas essenciais, ao meu ver, em relação ao cristianismo clássico, que é a divindade de Jesus e a autoridade das Escrituras. Independente de qualquer coisa que algum cristão creia em relação a qualquer outra coisa, se o camarada não crê nisso, eu tenho dificuldade de entender que esse camarada diz que realmente crê, porque, ao meu ver, essas coisas são duas coisas essenciais em relação à fé. A divindade de Jesus e a autoridade das Escrituras. Jesus, para as Testemunhas de Jeová, não é Deus. Porque eles não creem na doutrina da Trindade. E a Bíblia, para eles, também, eles têm outros livros de autoridade e eles têm uma tradução própria e por aí vai. Então, mas quando eu vou conversar com eles, se eu quero alcançar o coração daquela pessoa, eu não vou querer dizer para ela o que eu não creio igual a ela. Eu posso até em algum momento da conversa mencionar, olha, realmente... Mas eu preciso olhar para aquela pessoa com compaixão, ouvi-la, olhar nela, ver ela como uma pessoa como eu, que tá ali. Se eu entendo que aquilo é um erro, tá? Porque de repente tivesse o Testemunho de Jeová aqui, eu falo assim, não, é isso mesmo. E aí? Tá? Então, uma coisa é respeitar o que o outro crê, outra coisa é concordar. São coisas distintas, né? Agora, o senhor falou de um aspecto na sua questão aí, que o Mahesh já falou e aqui também, é um incômodo para mim, vamos dizer assim, na banda. Eu até disse isso no evento lá do Odilon Wagner no Ibirapuera. Eu falei, eu estou em desvantagem em relação a vocês aqui. Por quê? Porque o cristianismo, na sua essência, é aquilo que está escrito aí no texto. Exclusivista. Jesus disse, eu sou o caminho. Não falou a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uau, e daí? Então, mas qual que é o lance da banda? A banda não é discutir essa questão, né? A banda é respeitar o outro. É igual o Rabino. Eu falei, inclusive, isso lá também naquele evento do Odilon Wagner. O Rabino chegou lá no evento com a gente, falou assim, olhou pra gente e falou assim, puxa vida, eu não acredito em nada do que vocês acreditam, mas eu gosto de vocês pra caramba. Então, vamos dizer assim, eu tenho muita consciência em relação a isso, em relação à banda. Eu descobri que não sou só eu, mas os meus colegas também da banda de outras religiões também sofrem, nos seus devidos contextos de fé, algum tipo de resistência por caminhar junto com pessoas de outras religiões na banda. Porque os meus amigos no Facebook vê eu do lado de um babalorixá
do Hare Krishna, do budista, ele fala assim, ixi, o Eliel Pirou, né? abandonou a fé. Entendeu? Talvez se tem alguém que seja, por exemplo, protestante, sei lá, alguma coisa assim, que esteja vendo esse programa, de repente tá falando aí, tá aí um retardado aí, coisa e tal, né? Eu disse para um amigo meu, quando a gente ajudou a planejar aquele evento no Maia, eu falei, Darley, vamos lá, ele é um cara que estudou comigo também no seminário e tal. Quase sempre a gente vê pessoas falando em nome da fé, sem o menor preparo, e a gente que teve o privilégio de ser preparado, a gente nota isso, a gente consegue perceber. A gente consegue discernir o que alguém que não teve esse privilégio, às vezes, não consegue. E daí, eu disse para ele assim, quando a gente ajudou o pai de santo lá, o Miguel, a organizar aquele evento no Maia, eu falei, vamos lá, cara, porque pelo menos se os retardados que vão estar lá, vai ser a gente mesmo. Entendeu? Porque... infelizmente a gente tem muita coisa assim que é um desserviço à fé, né? Às vezes a maneira como muitas pessoas se portam e tudo mais, né? Então eu acho que é um desafio para mim, porque eu ainda disse naquele evento, né, promovido pelo Odilon Wagner no Ibirapuera, os espíritas, ao contrário dos cristãos, eles são por natureza inclusivistas, e os cristãos por natureza exclusivistas. O que não dá o direito a nenhum cristão que seja consciente em relação à sua fé, em relação ao seu papel na sociedade, de ser alguém intransigente, egoísta e isolado na sua vida. Seja na sua vida privada, seja na sua vida de fé. Porque se eu tiver um problema com a iluminação pública da minha rua, eu não vou perguntar para o meu vizinho a religião dele. Eu vou falar assim, vamos nos unir para resolver esse negócio aqui. Sim. Então, é esse tipo de compreensão que a gente tem que ter em mente. E outra coisa, se eu tiver uma postura de ataque... A gente usou aqui o testemunho de Jeová, vamos continuar com o testemunho. Vamos imaginar que o senhor seja um testemunho de Jeová. TJ, se eu tiver esse termo, agora TJ. que aprende mais TJ. Se eu tiver vamos imaginar que o senhor seja um TJ e eu quero... de alguma maneira, alcançá-lo com aquilo que eu entendo ser a mensagem verdadeira. Eu acredito que seja. Tá. Se eu atacá-lo, eu vou fechar as portas. Sim. Se eu não estabelecer uma ponte, como é que eu vou... Se eu não estiver disposto a ouvir o Hare Krishna, o Mahesh, como é que eu vou querer que, quando eu vou dizer para ele o que eu acredito, eu vou ouvi-lo? Nós tivemos vários papos em relação à banda, onde eu descobri coisas. Por exemplo, o Mahesh disse bem no início aqui, que o que foi uma grande surpresa quando eu conheci o pessoal da banda, que os hinduístas são monoteístas, que ele é de uma linha monoteísta. Eu fiquei, como diz o mineiro, eu fiquei besta. Porque para mim, hinduísta era sinônimo de gente politeísta, e não o contrário. Então, e daí eu fui aprendendo muita coisa nesse sentido também. Então, agora, se eu não estou disposto a ouvir em relação à fé dele, o que ele crê, os livros sagrados deles, a história da fé dele... Toda ação ofensiva cria uma ação defensiva. Se você for ofensivo, o outro vai se defender, vai fechar a porta, né? Então, agora o oposto é exatamente verdade. Então, geralmente a gente na banda, a gente não tem discussões. Tivemos algumas coisas assim na história, assim, na viagem, uma coisa inédita, mas quase sempre a gente pergunta, como é que é lá? Como é que vocês veem isso? Como é que é, por exemplo, como é que é o que vocês entendem por céu? Por exemplo, o que acontece depois da morte? Porque são compreensões completamente diferentes, né? O evangélico fala assim, você precisa ser salvo. O camarada fala, salvo? Como assim? Do quê? Vai ter alguma... né? Estão prendendo alguém aí? Não sei, alguma coisa assim. Porque o arcabouço que está na cabeça das outras pessoas não faz o menor sentido para aquela pessoa isso. E eu tenho descoberto isso principalmente caminhando no interreligioso, que esse tipo de linguajar nosso que a gente chama de evangeliquez. Né? Como é? Evangeliquez. Muita coisa. Evangeliquez. Evangeliquez é aquele cara que fala assim, e aí, varão? Como é que tá? Irmão, tá no manto ou tá no vaso? No manto, tá no monte, tá no vaso, no vale. Então, são linguagens assim, né? Que a gente... É um jargão, né? A gente não... às vezes até a gente fica assim, nossa, de onde saiu isso daí, né? Então, às vezes as pessoas também gostam muito de usar palavras difíceis, né? Tipo aqui está o progenitor, né? Quer dizer que é o pai do outro. O progenitor, por que não fala que é o pai? Não é muito mais fácil? Então, eu penso que nosso papel ser claro e não complicar a vida das pessoas, né?
E às vezes a gente usa a linguagem que uma pessoa de fora pensa que é um outro idioma, né? Não, o pessoal daquela igreja fala outro idioma. E a coisa ficou tão popular que daí hoje, no meio secular, também as pessoas usam esse tipo de linguagem. E é até engraçado, né? Porque... eu falo, ô Benson, como assim Benson? Você tem nome, né? Mas é mais fácil chamar você de irmão, do que se eu não sei o seu nome, eu chamo irmão. Ô irmão, resolve tudo. Resolve, acabou. Resolve tudo. Então, eu acho que a gente tem um universo muito grande aí. Eu queria complementar, Fala. pegar o gancho aí do que o pastor falou. Tô adorando esse papo. Fala, Marrecha. Porque às vezes, já aconteceu muitas vezes, na verdade, a gente em eventos na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, no Palácio do Governo. E sempre tem alguém que pega o microfone lá, né, diante de vários líderes religiosos e fala: olha, o mais importante é que todos nós cremos em Deus. O que também causa um mal-estar terrível entre os religiosos. Por quê? Porque, no caso budista, a maioria dos budistas são realmente ateus. Não acreditam em Deus nenhum. Não faz o menor sentido dizer que o que nos une é a crença em Deus. Você pega um xamã ou um wicano da Wicca, que é politeísta. Só o que nos une é um único Deus, né? Eu falo, mas não faz o menor sentido. Qual Deus, né? Tem tantos, né? Então não são esses pontos que nos unem, né? E mesmo se você pegar um cara que não tem religião nenhuma, mas que está na sociedade com a gente e que precisa ser respeitado e precisa respeitar a gente, que é o ateu e o agnóstico, né? Para ele também não faz o menor sentido essa afirmação. Mas é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem isso. Não importa que religião você tem, o importante é acreditar em Deus, né? Isso é uma visão muito limitada. Porque tem religiões que não acreditam em Deus e tem religiões que têm vários deuses e tem aqueles que nem têm religião, né? Então, como nós temos que abranger todos, estamos na mesma sociedade, é aquilo que o pastor falou. Você se o poste da rua está apagado, você vai chamar teu vizinho, né? Porque vai exigir que aquilo seja consertado. E se tem muito ladrão na rua também, vocês vão se unir. Não importa a religião que o cara tenha. Vai lá perguntar primeiro, qual é a tua religião? Pois é. Ah, posso falar com você? Não posso. Você é TJ. Até eu conseguir explicar. Estamos no mesmo barco, de qualquer forma, né? Então, a ideia que eu costumo dizer é que religião é uma questão de fé, e a fé sempre pode mudar. Você pode ser espírita, virar muçulmano, virar ateu. Isso se chama liberdade religiosa e é garantida por lei no nosso país. Sim. Mas é uma coisa que nunca muda na gente, que é a nossa condição de humanos. Antes de sermos de qualquer religião, de qualquer partido político, de qualquer time de futebol, nós somos humanos. E nós precisamos nos respeitar por sermos humanos, por pertencermos à mesma família humana. Sabe, isso é a maior empatia que a gente pode ter. Eu acho que a empatia mais básica. É o princípio de tudo. Não é se acredita num Deus ou em nenhum Deus. Não, é a questão humana. Então, esse também é o ponto principal que a gente bate na questão da banda. Porque às vezes o pessoal vê a banda tocando, e a gente tem uma página no Facebook, outra no YouTube, né? E às vezes vem comentários, os haters, né? Os haters, aqueles que têm ódio, né? E põe lá, isso é coisa de Satanás, né? Isso daí é a união de todos. Não é essa a ideia. Nós não unimos as religiões. Cada um de nós tem sua... O pastor costuma dizer uma coisa que na fala dele, ele fala assim: nós somos íntegros naquilo que nós cremos, né? Eu não preciso acreditar na teologia dele para ser amigo dele. O rabino também sempre fala: olha, nós somos simplesmente amigos. Não importa. Simplesmente amigos. Eu não concordo em nada com a teologia dele, mas ele é meu amigo, né? Estamos na sociedade, vamos jantar junto, né? Ele vem na minha casa aqui, eu não posso. Eu tenho falado pro Marrecha, assim, em tom de brincadeira, mas é verdade. Eu falei que o nome mais apropriado para nossa banda devia ser Apocalipse. Porque daí resolvia tudo, entendeu? Aí o pessoal ia parar de acusar. Quando as pessoas veem a gente junto, por mais que a gente fala, nós não somos sincréticos, não somos ecumênicos, mas é a primeira coisa que as pessoas pensam. Que a gente é ecumênico e sincrético. E se a gente é ecumênico e sincrético, então, tipo...
a maior parte das pessoas que são mais rigorosas em relação à sua fé querem distância da gente, né? Então, daí, o que acontece? A gente, é uma dificuldade que a gente tem. Como as revelações lá no livro de Apocalipse falam de um governo mundial e tudo mais, isso tudo... daí, por isso que a referência que a gente faz, a questão fala assim, é o nome melhor, aí a gente colocar o nome da banda de Apocalipse. A grande questão é o seguinte, independente da questão, por exemplo, do Apocalipse, que eu tô falando de um modo, entre aspas, assim, brincando, é o seguinte, independente de como a coisa vai ser, primeiro, eu tenho um grande problema quando as pessoas veem um evento público e querem colocar aquele evento num texto bíblico. Elas querem moldar aquele evento a um texto bíblico. É o texto bíblico que é importante. Sim. Não é o evento. Então, independente da questão do evento que a gente vai estar diante dele, a gente precisa ter uma atitude de paz. Como é que vai ser? Tipo assim, vocês vão ser instrumento do anticristo, essa ideia é uma ideia do final dos tempos. Então, se é assim, cara, não interessa. O que é importante é a gente ter uma consciência de ter uma postura que reflete e que é coerente com o que a gente disse acreditar. Deixa eu compartilhar com vocês aqui os ouvintes que estão nos acompanhando no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio. Deise Manzano, que amanhã vai estar aqui, quinta-feira, no Pronto Atendimento. Boa tarde, beijos, Deise. Fernanda Batista, adorei essa iniciativa da rádio, parabéns. Essa programação sobre as religiões está ótima, obrigado. Edna Campos, boa tarde. Ela, Edna Campos, eu conheci no Encontro pela Paz. A Edna também esteve lá, exatamente. Eles estavam tocando ali no Encontro pela Paz, do Divaldo Pereira Franco. Esse ano foi esse ano, né? Ainda foi ano passado, né? No Memorial da América Latina. Já é ano passado. Já estamos em janeiro de 2020. Jorge Rodrigues, boa tarde. RBN, TV Mundo Maior, Damião e aos nossos irmãos que estão sendo entrevistados. Parabéns, Rede Boa Nova, Mundo Maior, pela iniciativa do encontro. Cada vez mais o Espiritismo está reunindo as religiões. Eu acho que essa proposta tem muito... Olha aí, de novo, sempre agradecendo toda essa oportunidade que o Afonso Moreira Júnior nos deu, desse intercâmbio, que é justamente porque ele também vive esse intercâmbio religioso, pôde nos oferecer. Todas as pessoas puderam estar participando ontem e hoje dessa programação. Ana Cláudia Francisco dos Santos, difícil é ver uma família não aceitar um filho, um irmão, porque não é evangélico. E isso me deixa triste, pois somos todos filhos do mesmo pai e isso já deveria ser mais amplo. Tem mais aqui, Hildo Magalhães, tem palestrante que você tem de levar um dicionário para entender. Acho um absurdo. Aí a Hilda Magalhães comentando de parar de palestrante que você tem que ter dicionário para entender o que ele está falando. Divina Isael, muito bom essa fala de religião. Toda a ideia, você fala como é muito bom. Só completar com você. Essa é uma proposta que é de inclusão, tá? Para você que está nos acompanhando. Como a gente tem toda essa proposta. E aí eu acho que hoje está dando muito certo, né? Você vê como a vida vai nos oferecendo certas oportunidades. Está aqui com o Mahesh, com o pastor Eliel, e falando muito de inclusão, né? Dessa erradicação para acabar, né? Para terminar aí com os preconceitos, fanatismo, intolerância e atuar, sabe? No sentido de união, de estar todos juntos. E não precisa, acho que a gente está conseguindo trazer esse bate-papo, uma coisa muito gostosa. Somos de religiões diferentes, mas estamos todos juntos numa mesma mesa, batendo papo, conversando, e lindo a oportunidade, quando um pode até ir à casa do outro, conversar. Gente, você ser amigo, e aí não precisa agora, não, eu só posso ter... E é lindo, né? Você sair da zona de conforto e ter a oportunidade de conhecer a religião. Isso acaba com o preconceito de repente você... Não, aquilo que a gente comentou aqui, né? Você já não gosta do outro só porque ele tem outra religião diferente da sua. Pois não, vamos lá. O que eu acho muito interessante é isso, que a pessoa se propõe a ser religiosa, cristã ou budista, mas principalmente as cristãs, né, assim, que são um pouco mais radicais, dizem que seguem Jesus e tal. Jesus fala tanto de amor ao próximo. Ele fala, se você tiver em desavença com o teu irmão, né, deixa a tua oferta lá, vai te reconciliar com ele, depois você volta e oferece.
né? É muito importante estar bem com os irmãos, estar bem com as outras pessoas e ser amoroso com os outros. E acho interessante que muita gente vem com o discurso, você não pode se juntar com aqueles lá. Então, odiá-los eu posso. Odiá-los eu posso. Então é permitido odiá-lo porque ele é de outra religião, mas não é permitido ser amigo, fazer o bem a outro que é diferente. Não, aí não pode, que é coisa do capeta. Mas ser inimigo dele, falar mal e até atacar pedra às vezes, né? E quebrar o templo dele, isso pode. Isso é um contrassenso profundo. É um contrassenso. Eu não sei nem o que o pastor pensa exatamente, mas fica... Antes do pastor ele falar, só tentar dizer que a Darlene Lobo coloca aqui, pastor... Ela põe um monte de palminhas aqui. Parabéns a Darlene Lobo. Tá vendo? Da gente parar e ouvir. Darlene. Fala, pode falar. Obrigado, Darlene. Pois em relação a essa questão que o pessoal levanta, que isso aconteceu quando meu pai, por exemplo, se converteu do catolicismo para o protestantismo final da década de 60. Ele foi colocado para fora de casa. Quando o pai dele viu que ele realmente ia embora, ele falou, não, pode ficar aí mesmo então, tudo bem. Mas isso aconteceu muito. Mas uma coisa que eu percebi na minha experiência na igreja cristã é que, infelizmente, quando muitas pessoas abraçavam a fé, elas meio que se isolavam socialmente. O que é um desserviço à fé. Porque quando eu me afasto das pessoas, eu não consigo me comunicar com elas. Eu não consigo alcançar o coração delas se eu estou longe, né? E hoje tem um documento assinado por cristãos do mundo inteiro, que os grandes líderes da igreja cristã no mundo, de vários segmentos, se reuniram numa cidade na Suíça chamada Lausanne, em 74, e eles elaboraram um documento. Esse documento foi atualizado em 2010 na cidade do Cabo, na África do Sul. E esse documento diz que todos os cristãos deveriam intencionalmente se relacionarem com budistas, com muçulmanos, enfim, com pessoas de outras religiões. Ou seja, é algo na contramão do que a gente cresceu ouvindo na própria igreja, ou aquela situação que a própria fé acaba isolando a pessoa do contexto, às vezes familiar e cultural e social que ela está inserida. Ou seja, um cristão consciente da sua missão, ele vai fazer exatamente o oposto e de modo intencional. E você vê como que é uma coisa, parece que é um paradoxo? Não é um paradoxo, sim, isso? Sim. Porque a maneira como as pessoas às vezes estão agindo, elas estão repelindo as pessoas em relação a simplesmente sequer pensar em conhecer aquela fé. Porque eu falo assim, se for para ser igual esse camarada, eu não quero. Se for para ser um cristão igual esse cara aí... Eu lembro... eu já morei na Itália uma vez, por causa dessas coisas, às vezes, de roupa, de que tem que ir para a igreja e tudo mais. Eu tava indo para um culto numa cidade próximo de Verona. E eu morava numa cidadezinha bem pequenininha, tinha uns 15 mil habitantes. Eu tava indo para a estação de trem. A gente tava indo a pé aquele dia. A gente ia até a estação de trem a pé. A gente passou em frente a um bar. Era um sol, era 3 da tarde, mas tava um sol muito forte. Quando eu e meu colega passou em frente ao bar assim, eu escutei um camarada comentar assim, questo é passo. Esse é louco, né, em italiano. Eu que entendo um pouco de italiano, mas eu entendi o que ele está dizendo. Esse cara é louco. Né? Porque, infelizmente, às vezes, e também uma coisa que me dói muito no coração, é quando crescer numa igreja legalista como eu cresci, onde a fé às vezes só está relacionada com o tipo de roupa que eu visto, a gente reduzir a fé do cidadão com o guarda-roupa dele. A minha fé não é o meu guarda-roupa. A minha fé é a minha postura. É como eu trato... Eu já ouvi isso de espíritas falando em eventos, outros também. Eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Mas a minha fé tem a ver como eu me relaciono com a minha família. Como eu trato as pessoas aqui. Agora imagina se aqui nos bastidores eu trato mal aqui. Por exemplo, tá o Afonso aqui nos bastidores aqui, que comunicou com a gente no WhatsApp e tal, pra gente estar aqui no horário, insistiu pra gente chegar antes e tal. Tá aqui. Imagina se nos bastidores eu sou aquele cara mala, daí o cara fala assim, mas esse cara tá falando aí, mas o que esse cara tá falando não é verdade. É muito ruim.
Gente, olha, agora a Fernanda aqui já está me dando toque. Nossa, pronto para encerrar, mas deixa eu só registrar aqui. Boa tarde, amigos. Que momento lindo e único, né? Muito aprendizado. Essa é uma família universal, amando todos os amigos. Ela está em Lavras, em Minas Gerais, nos acompanhando. Olha, nossa, gente, tem muitas participações aqui. Jairo Machado, boa tarde. Humilde e respeitosamente, para mim, a única religião é respeitar as pessoas. Lu Rios, a religião é um limite como a vida. Mário João Oliveira, Solange Camargo, obrigado pela participação de todos vocês. Eu deixo espaço aqui, vai só um minutinho para cada um, para uma mensagem final para os amigos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Começamos, vamos lá. Mahesh, sua mensagem. Olha, eu acho que... Eu costumo dizer, né, que eu sou judeu por parte de avós, católico por parte de tios e Hare Krishna por conta própria, né? E que antes de tudo isso, eu sou um ser humano e que todos nós precisamos nos respeitar enquanto seres humanos, né? E essa é a minha mensagem. Precisamos nos respeitar enquanto seres humanos, independente da roupagem que usamos. Nós temos a liberdade religiosa, que é inclusive por lei defendida na nossa lei aqui do Brasil. Então, vamos nos respeitar e vamos viver harmonicamente, pacificamente. Isso é possível. Nós estamos dando exemplo disso. Sim, exatamente. Pastor Eliel, um minutinho. Eu vou falar só de um modo que a gente fala para as crianças, como resumir a fé cristã. Eu vou vender meu peixe. Por favor. Olha só, Deus me ama. Esse dedão aqui lembra que Deus me ama. Eu pequei, o que eu faço? Me mato agora? Não. Por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou. Olha, Deus me ama. Eu pequei. O que eu faço? Me mato? Não. Por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou. Se ele morreu e ressuscitou, eu recebo. Se eu recebo, estou salvo. Agora você vê, eu estou salvo não é porque eu sou bom, é Deus que é bom. Eu sou fraco, mas Deus é forte. Eu sou pequeno, mas Deus é grande. Yes! Valeu, gente. Adorei esse bate-papo aqui com o Mahesh, ele que é sacerdote do movimento Hare Krishna, é um coordenador da banda Sou da Paz, o pastor Eliel Leonardo Ramos, da Assembleia de Deus, Afonso Moreira Júnior, que nos trouxe toda essa possibilidade. Fernanda Lima, Valdeci Lourenço, você que nos acompanhou, gratidão. Na sequência da programação, fique com a gente. Guilmar Santana, num novo olhar, falando sobre as diferenças entre espiritualidade e religiosidade. E às 17 horas, no pronto atendimento, Vanessa Cavalcante, Celina Sobral e Antônio Carlos. Fique com a gente. Muito boa tarde e obrigado. Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões.